Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a regra de sinais e também sobre a operação de multiplicação e divisão com números inteiros. Vamos lá? Bom, a regra dos sinais, ela vai facilitar os nossos cálculos com números inteiros. Quando a gente vai fazer uma operação com inteiro, a gente sempre vai fazendo de 2 em 2. E aí pode acontecer duas situações. Ou esses dois números inteiros, eles têm sinais iguais. No caso, eu poderia ter dois números positivos ou dois números negativos. Eu coloquei aí os olhinhos para representar os sinais desses dois números. Em ambos os casos, se os sinais forem iguais, o resultado sempre vai ser um resultado positivo. Tá vendo que eles estão felizes aí? Então, todas as vezes que os sinais forem iguais desses números, o resultado vai ser positivo, tá? Agora, se eu estiver pegando dois números inteiros e os sinais forem diferentes, eu posso ter duas situações. Ou um é positivo e o outro é negativo, ou um é negativo e o outro positivo. Em ambos os casos, quando os sinais de dois números são diferentes, o resultado vai ser um resultado negativo, tá bom? Essa é a nossa regra do sinal. Gente, uma coisa importante, tá? Essa regra dos sinais, ela só vai ser utilizada em 3 casos, tá? Ou quando os sinais estão juntos, quando eu tenho uma multiplicação ou quando eu tenho uma divisão. Bom, e o que seriam esses sinais juntos, né? Quando a gente estava resolvendo as operações de adição e subtração, apareceram expressõezinhas como essas. Se vocês repararem, os dois sinais de mais aí, eles estão juntos. Então, eu posso aplicar a regra do sinal aqui também. No caso, mais e mais, sinais iguais, resultado positivo. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 5. Se você deve 3 e tem 5, você vai ficar com 2 positivo. Eu posso também ter expressões em que aparecem sinais juntos, só que diferentes. No caso aqui, ó, mais 8 menos mais 2. Então, para eu resolver essa expressão, eu posso aplicar a regra do sinal. No caso aqui, ó, sinais diferentes, resultado negativo. Então, aqui vai ficar mais 8 menos 12. Se você tem 8 e deve 12, você vai ficar com menos 4. Agora nós vamos falar da multiplicação com números inteiros e como a gente pode utilizar a regra dos sinais para resolver esse tipo de operação. Eu vou colocar aqui no continho uma colinha, tá bom? Para facilitar os nossos cálculos a partir de agora, tá? Eu coloquei então aqui, quando tem uma multiplicação de dois números com sinais iguais, tá? Vai ser positivo. E quando eu estou multiplicando números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Vejam essa expressão aqui. 2 vezes menos 5, tá? Se o menos 5 não fosse negativo, né? Se fosse 2 vezes 5, a gente saberia resolver. A gente sabe que 2 vezes 5 é igual a 10. Só que agora eu tenho que definir qual vai ser o sinal desse meu produto, ok? Então, a gente sabe aqui, ó, que esse primeiro fator, o 2, ele é positivo, porque ele não tem sinal, tá? E o 5 aqui, esse fator, ele é negativo. Então, eu tenho um fator positivo e um fator negativo. Eles têm sinais diferentes. Então, se eles têm sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Então, essa outra expressão. Eu tenho menos 3 vezes menos 7. Primeiro, eu vou resolver apenas utilizando o módulo 3 vezes 7. 3 vezes 7, nós sabemos que dá 21, tá? Só que o primeiro fator é negativo e o segundo também é negativo. Então, aqui, ó, negativo com negativo aqui, sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. Vamos resolver mais algumas operações de multiplicação e, por último, eu fecho com a divisão, tá? Vou colocar aqui a nossa colinha, tá? Da regra dos sinais. E aqui, pessoal, eu tenho menos 4 vezes mais 2 vezes menos 5. A gente sempre resolve de 2 em 2, tá bom? Então, aqui, ó, pegando esses dois primeiros fatores, a gente sabe que 4 vezes 2 é 8, tá? O 4 é negativo, o 2 é positivo. São sinais o quê? Diferentes. Então, se os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, eu vou pegar menos 8
e vou multiplicar por menos 5. A gente sabe que 8 vezes 5 é 40. E menos, sinais iguais, resultado positivo, tá? Então, nessa expressão aqui, ó, o resultado vai ser mais 40. Aqui no próximo, menos 7 vezes menos 2 vezes menos 3. 7 vezes 2, 14. Menos e menos vai dar mais. Vou multiplicar esse resultado aqui por menos 3. Dá 42. E menos com mais vai dar negativo. Na divisão, gente, o processo é semelhante, não vai mudar muita coisa. Eu vou dividir os números, tá? Como se eles fossem números naturais, e depois eu vou aplicar a regra dos sinais. Então, aqui eu tenho menos 20 dividido para 2, tá? Então, eu sei que 20 dividido para 2 dá 10. Esse 2, ele é positivo, então menos e mais são diferentes. Então, o resultado vai ser negativo, tá bom? Menos 15 dividido para menos 3. 15 dividido para 3 dá 5. E menos com menos, sinais iguais, positivo. 25 dividido para 5, eu sei que vai dar 5. 25 é positivo, 5 é negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tudo bem, pessoal? A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!